Gente, hoje eu tô com uma visita muito especial aqui, que é a Priscila, foi aprovada em medicina, foi minha aluna. Que ano que foi a Priscila? Nossa, eu passei em 2015. 2015. Então foi antes, né? Deve ter sido 2013, 2014, por aí. Você tá quase formando. Quase formando, mais um aninho. Agora eu tô indo pro 11º período. Valeu a pena aquela época de Nossa! todo o sacrifício que Valeu a pena demais. Foi um período difícil, né? Eu já sou formada, eu já tenho um curso superior e aí acabei fazendo pós-graduação, trabalhando na área, né, como biomédica, já te contei. E aí eu cheguei muito crua porque tinha um distanciamento muito grande já, assim, das matérias que eu tinha visto no ensino médio, né? E aí eu tive que reestudá-las. Então, assim, eu precisava muito, muito de você. Principalmente exatas, nossa senhora. E na época, como que foi sua trajetória? Assim, você terminou o colegial? Eu terminei o colegial e aí eu era muito indecisa. Eu sempre fui uma pessoa muito confusa, porque eu gostava de vários setores. Eu sabia que exatas eu não queria. Nunca seria sua concorrente. Certeza. Eu já sabia que exatas eu não queria. Não mas tem concorrente, gente. Tem parceiro. Isso, exatamente. Parceiros Eu de seria profissão. parceira dela. Então, assim, eu já sabia que exatas eu não gostava, mas eu gostava muito da parte das biológicas, gostava de algumas áreas das humanas também, então eu fiquei muito em dúvida entre alguns cursos, então eu fui salteando às vezes, prestando alguns vestibulares, eu não foquei só num único curso. E medicina era um dos desejos, então eu acho assim que como eu não tinha uma maturidade ainda assim direcionada para poder falar assim, vamos fazer aquele curso, né? Eu prestei alguns cursos e aí eu gostava muito de genética na minha época de estudante, gostava da biologia como um todo. Biologia e química eram disciplinas que eu realmente estudava por prazer, por gosto e comia, fazia todos os exercícios. Então, como genética me chamava muita atenção, eu falava assim, gente, eu vou mexer com essa parte. E aí acabou que eu prestei biomedicina e passei e fui para biomedicina, mas eu acho que sempre ficou um pouco adormecida aquela coisa da medicina dentro de mim. No meio do curso de biomedicina, eu pensei em desistir e fazer medicina, mas como já tinham feito 2 anos, eu falei assim, não vou desistir, né? Eu vou terminar. Eu não tive coragem de parar aquilo ali e fazer. Aí eu formei, trabalhei na área, resolvi fazer uma pós-graduação na área de biomedicina para poder me ajudar mais, assim, ter um contato mais teórico e técnico, até para a empresa onde eu trabalhava. Então, assim, foi muito bom. Acho que tudo foi muito válido, mas ali dentro da empresa eu conheci um médico que era hematologista e eu gostava muito daquela condução dele. E como eu fazia especialização em hematologia, a gente trocava muita ideia e aí parecia que eu queria aquilo ali para mim. Era a sensação que eu tinha. E eu, gente, por que eu não fiz a medicina? Por que eu não escolhi? E eu ficava com aquilo dentro de mim todos os dias. Até que um belo dia eu resolvi, assim, criei coragem, sabia que iria ser difícil, mas já era um sonho, uma coisa que estava dentro de mim há muito tempo, assim, eu sempre tive essa vontade. E que eu ia para casa depois do trabalho, ficava pensando nisso. Um belo dia eu criei coragem e conversei com os meus pais. E aí me veio uma surpresa, assim, porque dentro da minha casa, da minha família, não tem ninguém da área, né? O pessoal é mais da área, assim, administrativa ou do direito. Então, assim, todo mundo falou, é isso mesmo que você quer? Eu falei assim, é um sonho, uma vontade que eu tenho. E aí meu pai me falou assim, minha filha, a gente dá um jeito. E aí foi aonde que eu falei assim, nossa, agora eu tenho um respaldo, né, superior. Porque eu sabia que eu ia precisar muito disso, né.
assim, do apoio familiar e lógico que também, principalmente esse apoio, eu acho, assim, emocional e também financeiro, né? Porque eu teria que deixar de lado o meu trabalho para poder me dedicar muito aos estudos. E aí foi a minha decisão, e aí eu resolvi estudar, voltei a estudar. Só que você estava com quantos anos? Eu estava com 29 anos. Com 29 anos. 29 anos, gente. 29 anos, não tem cara, aquelas assim. Essa cutis de 20. Então, e aí eu pensei, e agora? Inicialmente eu tinha muita vergonha, assim, eu já tinha trabalhado, então eu tinha feito um pezinho de meia, né? O famoso pezinho de meia, tinha comprado meu carro na época. E aí eu falei assim, nossa, esse pezinho de meia vão ser para aquelas despesas fixas que eu já tinha feito, né, quando eu trabalhava. Então, assim, eu tinha muita vergonha de pedir, pai, eu vou precisar fazer aula de matemática, física, química de novo, vou precisar de fazer uma aula de redação, um cursinho de português que também me ajudou muito, e aí eu preciso que você pague. Então eu fiquei 1 ano estudando sozinha. E nesse 1 ano eu vi que eu era péssima, que eu não ia dar conta nunca de aprender a bendita da física e da matemática. Sozinha? Porque quando eu era aluna no colegial, eu tinha muita dificuldade com essas 2 disciplinas. E aí eu acho que aquilo ficou sedimentado na dificuldade do passado, né? E ela voltou. Quando eu voltei a estudar, eu falei, eu não dou conta, eu preciso de uma ajuda. E aí eu iniciei alguns estudos sozinha, busquei algumas coisas, até que eu fiquei sabendo da Glau. E a Glau tinha um cursinho, tem esse cursinho, né, de exatas. E aí foi onde que a Glau, assim, me instruiu, acho que como aluna, no contexto de disciplina e de estudo de novo, né, porque assim, eu não sei como é que está sendo a sua metodologia hoje, mas na época a Glau me fez aprender matemática, química e física do 1º, do 2º e do 3º colegial. E foi muito importante, porque enquanto eu não vi que eu tinha necessidade de aprender de novo, que eu tinha que pegar um livro 1, um livro 2 e um livro 3, eu não ia pra frente. Né? Então era a hora que ela falava assim, gente, o conteúdo é esse, dava uma teoriazinha, uns exercícios e vamos praticar. E se você não pratica, e se você não pega desde a base, que tinha matemática básica também, ela iniciou pela matemática básica. Foi. Aquela matemática básica que eu odiava. Vamos aprender matemática básica? Você é matemática básica, você não vai dar conta de chegar na 1. E teve a básica, então. E aí a gente foi desenvolvendo, né? Foi. E o restante dos conteúdos você continuou estudando sozinha? Aí eu fui para cursinhos, né? Aí eu migrei por alguns cursinhos, que foi muito bom para mim, muito positivo. E conheci um cursinho em Uberlândia que tinha um regime um pouco interno de estudo, e aí eu acho que ali a disciplina veio com mais vigor, assim, sabe? Ali porque, né, celular, você larga o celular de lado, foi um período de muitas transformações para mim, na época, um período de transformações em todos os sentidos, profissional, emocional. Quanto tempo você levou nessa jornada? 3 anos, foram 3 anos, 1 ano estudando sozinho e 2 anos com cursinhos. E aí deu certo, assim, mas eu tive que fazer, eu fiz o particular com você de exatas, eu fiz o particular de redação, de português, que me ajudou muito, muito, muito. E você pensou em desistir? Várias vezes. E o que você usava para não deixar você desistir? Então, quando eu, assim, como era aquele desejo... Porque você passou anos fazendo um curso que você não queria, depois trabalhando, foi um tempo assim que... E aí, como já tinha aquele desejo, e assim, eu acho que o suporte, inicialmente eu aprendi, assim, que um suporte espiritual é muito importante na vida da gente em qualquer sentido. Então isso eu não posso deixar de falar.
Foi um momento na minha vida, eu sempre, assim, fui criada, os meus pais são muito religiosos, mas, assim, eu nunca tive essa maturidade, nunca foi muito exigido na minha casa isso. Mas eu sempre tive esse exemplo. Então, assim, eu primeiro me apeguei muito com o espiritual, com muita força. E aí depois, você tem várias pessoas que te apoiam, né? Pessoas que depositam em você uma confiança, uma credibilidade. E as principais pessoas que depositaram isso em mim foi a minha família. Então eu pensava assim, gente, se eu tenho esse suporte, né, familiar, se eu tenho Deus, se eu estou buscando isso, se a minha família está podendo me oferecer, eu tenho que dar meu melhor. Só que assim, se você não se apega com um suporte de base seu familiar, com pessoas queridas por perto, porque é muito importante você ter pessoas que realmente te abraçam, te acolhem, te dão assim aquele ânimo, né? Eu tinha amigas assim, tenho amigas que são minhas amigas até hoje, que quantas vezes eu chorava, amigos homens, né? Chorava, ficava mal, porque eu via na minha época todos os meus amigos bem profissionalmente, assim, seguindo o seu caminho lá na curva do crescimento profissional. E eu lá totalmente desestimulada, eu tive que desistir, eu desisti de relacionamento, eu desisti de conquista de independência financeira, né? E eu tive vários amigos que falavam assim, Pri, eu não te vejo em outra profissão, eu não te vejo em outro lugar, eu te vejo como médica. E eu carrego isso comigo, essas falas e essas carinhas até hoje. Nossa, muito forte. Quando... Eu nunca São esqueço, os anjos, né? eu nunca esqueço, Glau. Assim como tem os anjos, tem as pessoas, infelizmente, que não são pessoas estimuladoras. Eu sofri muito isso. E é nesses momentos E fazer a medicina também não sempre são só flores, né? Tem vários... A gente é um ser humano, antes de qualquer coisa, a gente é um ser humano com várias limitações. O que você falou que você não esquece? Então, eu não esqueço que... Acho que a pessoa que me levou para você... assim, não vou citar nomes, mas isso foi estimulador para mim. Porque, assim, você dava aula para várias pessoas e numa aula sua você virou para essa pessoa e falou assim, fulana, depois que a Priscila entrou na sua vida, você melhorou demais como aluna. Eu vejo que ela te ajudou muito. Aí eu falei, putz, cara, eu tô sendo um espelho. Olha a minha professora falando isso. Então eu tenho que dar o meu melhor, porque ela tá vendo em mim um grande potencial. E aquilo pra mim na sua aula, eu nunca mais consegui esquecer aquilo. Entendeu? Então eu falei assim, nossa, ela confia em mim, ela tá me achando demais, eu preciso ser demais. Eu preciso ser demais. Eu preciso dar um feedback. Eu preciso que eu... Então, assim, isso são coisas e várias outras coisas que aconteceram que foram fontes estimuladoras para mim não desistir. Mas é claro que eu pensei várias vezes em desistir, né? Eu já recebi muitas mensagens de mulheres mais velhas. Oi, vi que você faz medicina, vi que não sei o quê. Né? A sociedade tem uma coisa aqui meio cultural, de família, de filho. E algumas mulheres que já são casadas, que têm filhos, né? Que querem fazer a medicina. Verdade. E, gente, é sempre válido, dá sempre certo, sabe? Todas as pessoas que me procuram para perguntar isso, eu falo assim, é o seu sonho, é a sua vontade, só vai. Porque, assim, é claro que tem os obstáculos no decorrer do caminho, mas, assim, só vai, entendeu? Entra e vai e dá o seu melhor se esse é o seu desejo. Então, e não tem como dar errado, né? Não tem como dar errado. Você traçou uma meta. Você definiu um objetivo, por exemplo, você quer fazer uma viagem, eu sempre comparo com uma viagem, né? Quanto mais longe você quer ir, mais demorada vai ser a sua viagem, sua trajetória, mais gasto, mais investimentos, mas é o seu sonho, como que você vai desistir do seu sonho? Isso, exatamente. Isso, eu aprendi. É o que você vai fazer a vida inteira, né? Eu aprendi muito isso com você, de sonho, de metas.
de cumprir as metas, de focar naquilo que é importante para você naquele momento. Aprendi isso com você e com várias outras pessoas, com vários outros profissionais que passaram pela minha vida. Eu fui muito abençoada nesse momento. E a trajetória, tanto que a trajetória é rica, exatamente. Linda, né? Porque você vai conversando, conhecendo. A gente, igual eu falo assim, a gente tem picos, a gente tem crises, mas assim, engraçado, hoje de manhã eu fui correr e eu pensei assim, eu falei assim, gente, eu não me arrependo de nada na minha vida. Se eu tivesse que voltar e tivesse que seguir desse caminho, que ele não foi em linha reta, assim, sabe? Foi todo tortuoso. Em todos os aspectos, eu com certeza teria passado por tudo de novo. Teve várias coisas ruins, mas eu acho que tudo de positivo que eu consegui tirar desse caminho meu, gente, é muito maior de todas as pessoas que passaram por esse contexto de vida mesmo, assim, sabe? Então é muito bom. E o que você falaria, uma mensagem para quem aí terminou um curso e quer recomeçar de novo porque não se descobriu naquela profissão? Então, hoje eu vejo assim, eu vejo que isso hoje até está se tornando um pouco comum, né? As pessoas às vezes começam uma profissão, às vezes não é nem na área da saúde, são outras áreas e de repente falam assim, nossa, eu tenho vontade, sempre tive o sonho de fazer medicina e não fui. Então assim, o que eu falo assim não desista do seu sonho, não desista daquilo que você sempre almejou, que está dentro de você, porque só você sabe do que você é capaz, só você sabe o que você consegue trilhar ali no seu objetivo de vida, no seu caminho. Acho que eu estou sendo um pouco prolixa, mas assim, não desista do seu sonho, continue firme. Eu acho que quando você consegue realizar os seus desejos, independente de idade, independente de status, de imposição social, imposição cultural, não tem realização maior na vida da gente do que a gente fazer aquilo que a gente gosta. A gente tem prazer. Hoje eu faço o que eu amo. Não que eu não fiz como biomédico, que eu não amava. Eu amava o que eu fazia com excelência. Dentro dos meus limites, eu tentei dar o meu melhor como biomédica. Eu tenho certeza que várias pessoas são assim em todas as profissões. Mas assim, hoje eu amo o que eu faço. Eu amo entrar dentro daquela universidade. Eu amo estar nos meus atendimentos, eu amo discutir os casos clínicos com os meus preceptores, eu amo ver assim, a dinâmica da discussão, o olhar clínico, o raciocínio de outras pessoas, então eu sou muito satisfeita com o que eu faço. Então assim, o que eu tenho para falar não desista dos seus sonhos, não desista dos seus objetivos, não tem idade para isso, não tem hora para isso, acredite em você. Às vezes os apoios que você acha que você teria, você não tem, e isso não vai mudar a sua trajetória, você vai conseguir passar por cima disso. Tenha muita fé em Deus, muita gratidão. E para aquele aluno, eu tenho muito aluno que está nessa trajetória e fala, não, eu vou pelo caminho mais fácil. Você fez isso, né? Fez a biomedicina para depois fazer medicina. Esse aluno que está com dificuldade fala, não, estou cansado, vou desistir, vou fazer outro curso que é mais fácil, que é mais simples. Aí muitas vezes ele vai, forma, volta para recomeçar. É uma jornada que às vezes é necessária, dependendo da consciência da pessoa. Mas se ela às vezes tiver um impulso, que palavra que a gente poderia dar para essa pessoa para ela não desistir? Uma vez eu escutei de uma professora minha, olha outro exemplo, nessa trajetória minha de pré-vestibular, eu estava numa aula de redação lá em Uberlândia, ela virou para mim e falou assim, eu estava arrasada já, muito cansada. Aí eu não estava conseguindo escrever mais, todos os meus textos estavam ruins, eu estava assim, esgotada já. Emocionalmente, fisicamente, a minha energia já tinha sido assim, toda doada. Aí eu falei pra ela, eu olhei pra ela e falei assim, eu quero desistir. Quando eu fui levar a minha redação pra ela, ela corrigiu, a minha redação tava péssima. E aí eu já tava toda esgotada, eu falei assim, nossa, eu tô com vontade de desistir. Ela falou pra mim assim,
Pri, eu nunca mais esqueci, eu sempre falo isso para todas as pessoas que eu converso, inclusive as minhas amigas, seja qualquer tipo de problema. Ela falou para mim assim, Pri, desistir tá pronto, né? É fácil. Nossa, ali meu olho encheu de lágrimas porque eu sou muito emotiva. Eu já tô quase chorando aqui. E ali meu olho encheu de lágrima, eu fiquei sem graça. Eu falei, cara, desistir tá pronto, é fácil. Então não desista, tudo na vida que a gente se propõe a fazer, tem que ter muita perseverança, muita fé. Seja em qualquer âmbito da sua vida, emocional, social, profissional. Então não desista, não acumule frustrações, não dê ouvido a pessoas negativas. Se você não tem um suporte familiar, assim como eu, que graças a Deus eu tive, também não é 100% não, gente. A gente tem um suporte, mas assim, ninguém tá sentado no seu lugar, ninguém tá usando, assim, a sua consciência, os seus sentimentos, mas se você não tem um suporte familiar, você vai conseguir. Eu conheci nessa trajetória minha várias pessoas com muita dificuldade, assim, financeira, com dificuldade de apoio familiar, apoio às vezes emocional do marido, do namorado, e que não desistiram e que deu certo. Eu conheci pessoas que fizeram outros cursos e que até enfim chegou no terceiro curso, que é a medicina. Então assim, não desista daquilo que tá dentro de você. Desistir, tá pronto, é fácil. Boa, desistir tá pronto, é fácil. Muito obrigada, Priscila. Seu depoimento com certeza vai ajudar muita gente que precisa de ânimo, de força, de coragem para continuar, porque a gente anda para frente. Ai, que bom, eu agradeço muito. E se alguém quiser me procurar, conversar sobre, eu estou sempre à disposição. E aproveita assim que a Glau foi uma pessoa muito importante na minha vida, além de, inicialmente ela veio como uma professora e depois se tornou uma amiga pessoal, uma pessoa que eu admiro muito, uma grande pessoa. E eu acho que você tá aí com o seu curso para mudar a vida de todas essas pessoas e trazer um gostinho melhor das exatas, né? Que vamos combinar, porque para quem não gosta é difícil. É